Quando falamos dos personagens mais poderosos de Naruto, nomes como Madara, Naruto e Sasuke logo vêm em mente. E com razão, eles realmente atingiram um nível absurdo ao longo da série, mas sem sombra de dúvida, o personagem mais quebrado de toda a franquia de Naruto e Boruto é o Daemon. E calma, eu sei que nesse momento você já está duvidando e mesmo que você não acompanhe Boruto, já deve ter ouvido falar dele. E provavelmente tem alguma ideia do porquê ele é tão forte. Mas eu já adianto, a maioria das pessoas não entendeu completamente o que faz o Daemon ser tão roubado e como as suas habilidades funcionam de verdade. Além disso, existe muita resistência em relação ao Daemon, não só pelo fato dele ser uma criança, mas também porque ele faz parte de Boruto, que inevitavelmente já desagrada parte do público. Claro, existem personagens mais fortes que ele, como Shibai, mas Shibai é literalmente uma divindade, então nem dá pra comparar. Além de outros personagens ao longo do mangá que, em condições normais, são mais fortes que o Daemon. Mas o que torna o Daemon realmente quebrado são outros fatores. Na minha opinião, ele é sem dúvidas o maior hack do universo de Naruto e Boruto, no sentido em que tudo que ele possui é feito para a maioria dos inimigos nem conseguirem tocar nele. É como se realmente tivessem feito um personagem que não é poderoso ou difícil de enfrentar por conta de poderzinho espalhafatoso ou transformação. E de cara precisamos falar sobre a habilidade mais absurda do Daemon, a capacidade de refletir qualquer ataque. O grande problema é que muita gente não entendeu como esse poder realmente funciona, ou pior, finge não entender. Muitos reduzem essa habilidade ao seu suposto ponto fraco, que seria a necessidade do Daemon tocar outra pessoa para ativar sua reflexão, mas a verdade é que isso está longe de ser uma limitação real. Para quem ainda não entendeu, o Daemon pode refletir qualquer ataque, independente do tipo, qualquer ação que represente um perigo real para ele. Qualquer golpe lançado contra ele será automaticamente refletido. No entanto, Bug e Amado afirmaram que Daemon precisa tocar alguém com a palma da sua mão para que essa habilidade funcione, e isso já fez muita gente minimizar o poder dele, tratando como se fosse inútil, mas a verdade é que existem inúmeras maneiras dele contornar essa, entre aspas, limitação, e no fim das contas isso nem faz tanta diferença pro Daemon, afinal essa é apenas uma das variações do seu poder. Primeiro, sim, qualquer ataque lançado contra o Daemon será refletido, e para isso ele precisa tocar em alguém teoricamente. Porém, existe um detalhe que muda tudo: o Daemon também reflete qualquer intenção assassina, e nesse caso ele não precisa tocar em ninguém. Isso é explicado pelo próprio Amado, cientista responsável pelas experiências que deram esses poderes ao Daemon. Um exemplo claro disso é quando o Kawaki apenas pensou em dar um tapa no Daemon e acabou sendo atingido pelo próprio golpe, sem que o Daemon estivesse tocando em ninguém, ele apenas pensou e teve o ataque refletido. Além disso, Amado também deixa claro: qualquer intenção assassina será refletida independente do tipo. Muitos argumentam que se um personagem não tiver intenção assassina, o Daemon não pode refletir, mas sinceramente esse argumento só mostra que a pessoa não entendeu como a habilidade dele funciona e muito menos como uma luta se desenrola. Intenção assassina nesse contexto não significa necessariamente querer matar alguém ou algum tipo de maldade extrema. Na real, ela é relacionada a qualquer intenção de machucar ou ferir o Daemon, o que é algo inevitável em uma luta independente do coração de um personagem. A intenção sempre é machucar o outro diretamente ou indiretamente. Mesmo o personagem mais puro ainda precisa atacar para vencer um combate. No momento em que faz isso, já está ativando a habilidade do Daemon sem que ele precise tocar em alguém. Resumindo, qualquer ação que possa ferir o Daemon será refletida, não importa como, seja um ataque direto, indireto, acidental ou até tentando destruir o cenário para afetá-lo de forma estratégica. Se representar perigo para ele, a habilidade será ativada. Palavras do Amado, e o mais absurdo, isso acontece mesmo sem a pessoa pensar em atacar. A única diferença é que nesse caso ele precisa estar tocando em alguém para o efeito ser ativado, ou seja, qualquer coisa que ameace a integridade física ou mental do Daemon será refletida sem exceção. Taijutsu, genjutsu, ninjutsu, ataques indiretos, qualquer estratégia, não importa. Se tem a intenção de ferir ou prejudicar o Daemon de alguma maneira, será refletido. E como eu disse, o próprio Amado fala que se representar perigo pro Daemon vai ser refletido, ponto final. E sobre essa segunda variação do poder que estamos comentando, a reflexão da intenção, você não precisa nem atacar, basta pensar em machucar o Daemon por 1/1000 de segundo como o Kawaki que o efeito já é ativado, e o detalhe mais absurdo, nesse caso ele não precisa tocar em ninguém. E como podemos ver nas lutas do Daemon, várias pessoas tiveram seus ataques refletidos mesmo sem ele estar tocando em ninguém, o que já faz cair por terra esse papinho que muitos usam para tentar minimizar esse poder do Daemon. E no caso desses momentos onde os inimigos do Daemon tiveram seus ataques refletidos mesmo sem o próprio Daemon
Daemon tocar em alguém, isso provavelmente acontece porque é quase impossível atacar alguém sem ter qualquer pensamento sobre a sua ação, seja planejando o próximo golpe ou imaginando o que vem depois por um segundo. Esse simples pensamento já ativa a segunda variação da reflexão, eliminando a necessidade do contato físico. Ou seja, escapar desse poder é praticamente impossível, muito difícil. Em uma luta, todo personagem inevitavelmente pensa no próximo movimento, por menor que seja esse tempo, por mais rápido que seja, e se esse movimento representar perigo pro Daemon, vai ser refletido. E sim, o que eu tô falando tem base no mangá. Um exemplo claro disso é essa cena. Daemon não está tocando em ninguém, mas um dos guardas saca a espada e no instante seguinte sua própria cabeça é cortada. Isso provavelmente aconteceu porque ele teve a intenção de atacar o Daemon, fazendo o efeito que ele pensou se voltasse contra ele mesmo. E nesse caso, como a cabeça dele saiu fora, muito provavelmente ele pensou em fazer o mesmo com o Daemon. Por isso, essa intenção foi refletida. E adivinha só, o Daemon não estava tocando em ninguém, como a gente pode ver no quadro anterior. Ou seja, não importa quem esteja no lugar, o resultado seria o mesmo. Além disso, quanto mais forte for a intenção de machucar o Daemon ou o perigo do ataque, mais poderosa será a reflexão. E como se não bastasse, Daemon ainda possui alguns dos melhores atributos físicos de toda a série, sendo extremamente rápido e forte. Ele supera facilmente Code sem limitadores que o próprio mangá, gostando ou não, colocou acima do Jigen, o mesmo que derrotou Naruto e Sasuke juntos, sem contar que por ser pequeno, ágil e veloz, ele constantemente monta nos inimigos, tornando praticamente impossível que ele não consiga tocar alguém durante a luta, nem que seja por um breve momento. Daemon também possui células de Shibai Otsutsuki, o deus do universo de Naruto e Boruto e o personagem mais poderoso da obra. Em Boruto, as células do Shibai funcionam como as células do Hashirama, porém infinitamente mais poderosas, concedendo habilidades divinas para aqueles que conseguem assimilá-las. No caso do Daemon, seus poderes são literalmente os poderes de uma divindade, pois ele carrega o DNA do deus da série. E segundo o Kashin Koji, nem todos que recebem essas células conseguem usufruir dos seus poderes, já que isso depende de fatores genéticos e sorte. Mas Daemon não só despertou esses poderes, como também herdou os melhores atributos físicos entre aqueles que receberam as células do Shibai, tornando-se um dos seres mais absurdamente upados da história com o poder dos Otsutsukis, extremamente veloz, forte e sem esforço. Em resumo, é 99% certo que qualquer ataque contra o Daemon será refletido, derrotando praticamente qualquer inimigo, principalmente para aqueles que não conhecem as suas habilidades e logicamente vão ter uma intenção de atacar e ferir o Daemon, consequentemente fazendo o ataque ser refletido sem que ele precise tocar em ninguém. Não é questão de poder, jutsu ou transformação, é simplesmente um personagem que reflete ataques e que é quase impossível dele não conseguir, tanto que quando o Daemon quer se divertir, ele mesmo precisa desativar essa habilidade para ter algum tipo de entretenimento. E apesar de existir sim possibilidades de burlar esse poder, ainda não aconteceu até agora, e mesmo que aconteça, é uma dificuldade muito grande por tudo que comentei. 1/1000 de segundo é o suficiente para você ser morto, ainda mais dependendo da potência do seu ataque, seja pela primeira variação que exige contato físico ou pela segunda, onde basta 1/1000 de segundo de intenção agressiva para o golpe se voltar contra o próprio atacante, não há escapatória. E mesmo que por um milagre alguém consiga evitar a reflexão momentaneamente, Daemon ainda é um dos personagens mais rápidos da série, upados pelas células do Shibai, tornando quase impossível fugir dele. Além disso, seu tamanho pequeno e agilidade insana aumentam suas chances de pegar qualquer oponente de surpresa, tanto que uma das características do personagem é sempre conseguir montar em alguém de surpresa. E o mais absurdo, Daemon nunca lutou a sério, pelo menos até a data de lançamento desse vídeo. Ele é tão desbalanceado que, pelo menos nesses primeiros 20 capítulos de Boruto The Blue Vortex, o que ele faz é simplesmente ficar do lado da irmã. Claro que isso também é porque ele quer protegê-la, mas simplesmente o mangá não faz questão de usar o Daemon porque ele é muito quebrado. E como se já não bastasse, Daemon ainda possui uma das melhores capacidades sensoriais da história do mundo ninja. Mesmo estando do outro lado da vila, sem qualquer contato visual, ele sentiu o ataque do Boruto, Rasengan Uzuriko, um golpe que utiliza energia planetária, algo completamente diferente do Senjutsu. Mas sabe qual é o mais insano disso tudo? Daemon não só adivinhou sem ver o golpe do que ele se tratava e como funcionava, como também sentiu o próprio planeta tremer. Sim, ele é um dos únicos personagens capazes de perceber variações da energia planetária, como se tivesse uma ligação direta com ela. Isso não só o torna um monstro no combate, mas também sugere que ele possui uma conexão única com as forças mais fundamentais do mundo de Naruto e Boruto, pois essa é uma energia completamente nova que o Boruto, um Otsutsuki, descobriu e que, mais uma vez, não é energia natural, e o próprio database confirma isso. E a reação do Daemon ao sentir esse ataque do Boruto, que é simplesmente muito poderoso, é rir.
ele simplesmente não mostra nenhuma outra reação. Ele também conseguiu sentir o chakra da Kurama à distância enquanto ela estava renascendo ainda dentro da Himawari, e Daemon ficou surpreso com esse poder, especialmente por estar vindo de uma garotinha aparentemente inofensiva. Muita gente não entende essa reação dele, mas faz total sentido. No momento em que Daemon percebe o chakra da Kurama, ele havia acabado de reclamar que não havia ninguém forte na vila, ou seja, quando sentiu essa presença poderosa de repente, foi um choque imediato, mas logo depois ele normalizou a situação. Isso também sugere que Daemon pode sentir o nível de poder de alguém, incluindo poderes adormecidos, mesmo à distância, afinal na época a Kurama ainda estava se formando aos poucos e mesmo assim ele foi capaz de perceber essa energia. Isso reforça ainda mais suas capacidades sensoriais absurdas. Só de olhar para o inimigo ou então mesmo à distância sem ver, ele consegue ver a intensidade do chakra dele e o quão poderoso é, dessa forma, sabendo o que esperar dele. Resumindo, Daemon é um dos personagens mais insanos da franquia e é quase certo que ele será nerfado em algum momento. Não vejo outra saída, ainda mais com a introdução do Jura, que aparentemente chegou com a missão de ser o mais forte, o que fará consequentemente talvez o Daemon ser nerfado. Sinceramente, não sei como o mangá vai justificar uma possível derrota do Daemon, mas uma possibilidade é dar imunidade aos Shinjos contra as suas habilidades. Afinal, já vimos o Mamushi conseguindo enxergar através do Sharingan da Eido, que pode indicar que esses seres têm uma resistência natural contra esses poderes. Agora, resta esperar para ver como o mangá vai lidar com esse problema, porque do jeito que está, o Daemon continua sendo um monstro praticamente imbatível, isso mostrando tipo 1% do seu poder. Então se você vê alguém reduzindo a habilidade do Daemon ao toque físico ou simplesmente tratá-lo como uma mera criança, essa pessoa ou está te enganando ou está sendo extremamente superficial na sua análise. O mais lógico seria que o Daemon mostrasse ainda mais poder, já que ele nunca lutou a sério. Em teoria, era para ele ser pelo menos 100 vezes mais forte lutando de verdade. Mas conhecendo o rumo do mangá, pode ser que isso não aconteça e sinceramente seria uma pena, afinal ele é um dos personagens mais interessantes e poderosos da franquia. O fato é que a escala de poder de Boruto é completamente absurda, mas muitas pessoas ainda estão presas a conceitos antigos e espalhafatosos. A verdade é que o que torna Daemon tão quebrado não é apenas um único poder, mas o conjunto de suas habilidades. Afinal, como derrotar alguém que reflete qualquer ataque, tem atributos físicos absurdos de um deus, um senso de batalha afiado e ainda consegue lutar sem depender de reflexão? Isso torna qualquer enfrentamento contra ele quase impossível de vencer. Obviamente que isso não torna o Daemon o personagem mais poderoso da série, existem outros mais fortes do que ele, mas com certeza ele é um dos mais roubados e quebrados. Mas e aí, o que você achou? Deixe o seu like se curtiu o vídeo e também para apoiar o canal, e se inscreva para não perder os próximos vídeos. É isso, a gente se vê numa próxima, falou!